E com um belo gol de falta, Bernardo garante vitória do Vasco, que está a 4 pontos do líder Corinthians. O gol do Bernardo, que homenageou também o papai dele, batendo uma falta. Ele que jogou muito no esporte. Precisão. Não, a curva que ela faz. Antes ele já tinha cobrado uma que o goleiro defendeu lá em cima. Essa aí ele conseguiu colocar na rede. Ele tem o Juninho como inspiração, ele declarou, e o pai como grande protetor e treinador dele. Mandou uma curva que o goleiro, o Deola nem foi. Agora, nunca o futebol carioca teve tanta harmonia entre os presidentes, entendimento, diálogo, não é, Patrícia? Verdade. E também são os 5 primeiros estão lá, 3 cariocas. A relação é muito boa, nós almoçamos juntos, discutimos, brincamos, então tem uma unidade bem interessante. Não tem mais aquela guerra que tinha de primeiro, né? Não. Inclusive discutimos, por exemplo, outro dia o Botafogo teve um problema com um menino da base e dispensou por indisciplina. Então isso roda, né, entre a gente. Não é que os clubes, se tiver alguma deficiência naquela posição, não vão contratar o jogador, mas olha, tem um outro olhar, né? Já tem cuidado. Isso, porque esse menino dá problema, exatamente. E eu não me lembro disso acontecer assim, nos últimos anos. Não tinha negócio de dar volta, né? Dei volta, tomei do Flamengo, jogador tal, tomei do Fluminense, jogador tal. Isso acabou, né? Acabou. Não, e se tiver que fazer uma proposta, eu, por exemplo, eu acho dessa forma. Se eu tiver que fazer alguma proposta para algum jogador desses clubes, eu vou fazer, vou falar, olha, eu tenho interesse nesse jogador, estou encaminhando uma proposta. Quando ligou para o presidente do Palmeiras. Liguei, mandei o e-mail e liguei. Ele disse que não abriu o e-mail e aí, mesmo assim eu telefonei. Olha... E qual era a reação dele? Algumas pessoas não têm ética. Olha, o futebol, bom jogador, bom treinador, vai ser sempre disputado por 2, 3, 4 equipes. Então, parar um pouco com isso. Se eu não tivesse ligado, se eu não tivesse procurado, eu agi corretamente. E vou fazer sempre, e acho que eles também. A gente conversa, o que vocês acham? E eu pergunto, Maurício, o que você acha? Roberto? É assim mesmo, aí tem sempre um exemplo. Então, você vai pautando sua ação e... E esse novo presidente do Fluminense, o Peter Sins, já encaixou com vocês também? Ele encaixou, está sempre também. Mas ele tem um outro formato, ele chegou agora e ele encontrou um Fluminense bem conturbado de uma forma administrativa, né? Então, tem dificuldade. Desculpa. A minha pergunta é sobre seleção brasileira, porque daqui a pouco a seleção está batendo as suas portas, tá certo? E tomara, né? Vários, mas principalmente Thiago Neves e Ronaldinho. E o Felipe goleiro também tem chance. E o Felipe também. Eu estava perguntando a ela aqui o seguinte: a CBF, quando convoca o seu jogador, quem é que paga o salário desse jogador que está na seleção? O clube. Já começa errado por aí. Na minha época, era pagava a CBF. A CBF. Muito bem. Aí o que acontece? Só vai pagar o salário se ele for convocado para a Copa do Mundo. Isso. Só na Copa do Mundo que o clube é ressarcido. Isso é um absurdo. E se durante aquele mês? Pois é, e se ele voltar machucado? Prejuízo do clube. Olha aí. Isso é uma vergonha, cara. E o Fluminense volta a jogar mal debaixo de chuva e perde de virada para o Grêmio. Bruno Mesquita. No Olímpico, o Fluminense visitou o Grêmio. O tricolor carioca saiu na frente com o Fred. Carlinhos foi além de fundo, cruzou na área. O atacante, que estava 2 jogos fora do time, marcou de cabeça 1-0 Fluminense. Ainda no primeiro tempo, o Grêmio chegou ao empate. Lúcio lançou Marquinhos, entrou na área e bateu com frieza, sem chances para o goleiro Diego Cavalieri. No fim da etapa inicial, Marquinhos de falta decretou a vitória gaúcha. Final, Grêmio 2, Fluminense 1. O time de Abel Braga ocupa a 9ª posição do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. E aí, Canhota? Tá preocupado, Canhota? Eu estou preocupado. Eu ia até perguntar para a presidente: a senhora não quer uns 15 jogadores, não? Nós temos lá uns 15 para mandar para lá. Mas tudo bem. Logo pro Flamengo. Mas olha aqui, eu falei aqui, né? O Abel, a coisa está complicando. Olha, já picharam o muro todo, que eu acho uma besteira, picharam o muro lá do Fluminense. Não é por aí. Agora, Abel, tem que arrumar esse time. A defesa é uma porcaria, essa é a verdade, tá certo? E o ataque sem o meio do campo não funciona. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ricardo e pra Giovana, são vascaínos lá do Estácio. Valeu. Eu já fiz essa pergunta a Patrícia Amorim algumas vezes atrás, ainda há pouco off, conversei com ela. A visibilidade do presidente do Flamengo, e no caso a Patrícia Amorim está ocupando esse cargo, política que ela é,
uma vereadora que não tem falta. Faltou uma vez que foi a Brasília acompanhar o basquete do Flamengo. Isso, ela se orgulha disso. Mas a evolução também política pode levá-la a ser candidata a prefeita. Já ouvi bizu nesse sentido? Eu já, mas estou muito preocupada com isso. Mas vai ser mais cobrada com o presidente do Flamengo que como prefeito. Eu acho que é mais difícil ser presidente de uma nação do que prefeito de uma cidade. É muito difícil, porque envolve paixão do torcedor, tem um lado que você não controla, né? O nosso negócio é a paixão, mas controlar essa paixão, e as pessoas te abordam como uma intimidade, né? Não tem nenhum tipo de constrangimento. Qualquer pessoa na rua te aborda e discute o jogo, o jogador, a contratação, e você tem que discutir com a gestão, normalmente. É. E não tem classe social, não tem religião, não tem nada que te afaste do torcedor. Ele se sente íntimo, dono do clube, do time, porque ele compra o ingresso, que ele comparece. Então, é muito interessante. Então, essa relação é muito intensa, né? Rápido intervalo e na volta de novo falando do futebol carioca é a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim. Já, já. Em dia de festa, Botafogo vence o América Mineiro de virada e volta a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro.